fato, essa talvez seja uma das frases mais conhecidas da Bíblia no que se refere à salvação. O justo viverá pela fé. O nosso esforço aqui hoje, nessa noite, será ouvir essa frase dentro do contexto da carta aos Gálatas. Tentar ouvir o que essa frase significa no assunto que Paulo está tratando nesse contexto. E isso é muito importante para nós aqui. E eu creio que à medida que ouvirmos aquilo que o Senhor falou através de Paulo aos Gálatas, eu creio que nós também seremos transformados pelo poder dessa palavra. Os nossos corações também serão incendiados por aquilo que Paulo pretendia que os seus leitores lá na Galácia do Sul compreendessem sobre a maravilhosa obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, olhando para a epístola de Gálatas, dentro do seu contexto, entenda que nós já estamos lendo essa epístola desde o capítulo de número 1. O apóstolo, deixando completamente a seção autobiográfica, nós percebemos na leitura que Paulo não está falando mais da sua história, da sua conversão. Paulo agora está escrevendo de modo mais argumentativo. Ele começa a estabelecer algumas conexões, relações entre o Antigo Testamento, porque nós lemos aqui várias passagens, citações do Antigo Testamento. Paulo estabelece relações dessas passagens com a obra de Cristo. Paulo, em suas epístolas, parece ter um tipo de prática, um tipo de costume, uma maneira de escrever, porque observamos nas epístolas de Paulo, de modo geral, que o apóstolo costumava escrever uma primeira parte mais indicativa, uma parte mais teológica. Nós vemos isso, por exemplo, na epístola aos Romanos, quando Paulo fala sobre justificação, santificação, ele fala sobre a relação da obra de Cristo com o povo de Israel, mas na epístola de Romanos, esse assunto parece ter esse contorno até o capítulo de número 11. A partir do capítulo número 12, Paulo começa a ser mais prático. Ele começa a aplicar a teologia à vida prática. A gente vê isso em outras epístolas. Nós estudamos aqui, por exemplo, a epístola de Colossenses. E nós vamos nos lembrar que, da mesma maneira, Paulo escreveu a primeira parte da epístola de Colossenses, falando sobre as excelências da majestade de Cristo, a suficiência da obra da cruz, mas, num momento da epístola, ele transiciona para exortações, palavras mais práticas, imperativos. Ou seja, Paulo está olhando para a teologia e fazendo com que essa teologia seja prática, até porque, para Paulo, não existe vida cristã sem teologia bíblica. E da mesma maneira, a teologia que produz o conhecimento de Deus deve afetar as nossas práticas, as nossas condutas, as nossas vidas. Então, a maneira de Paulo falar sobre teologia não é desconectado de uma vida prática, de uma conduta prática. Para Paulo, essas coisas estão misturadas, embora, no seu modo de escrever, nós percebemos que ele dividia a epístola em seções. Por que eu estou falando isso? Porque agora nós estamos deixando uma seção autobiográfica e, de fato, mergulhando em uma parte mais teológica da epístola aos Gálatas. E nós vamos ver que, ao final da epístola, Paulo se tornará mais exortativo, com palavras direcionadas à conduta, à prática. Então a gente percebe isso na maneira de Paulo escrever as epístolas. E eu recomendo que vocês possam olhar as epístolas de Paulo procurando essa maneira que o apóstolo escrevia. Vocês vão ver isso em Romanos, eu posso falar isso de Efésios, posso falar isso de Colossenses, epístolas que nós já estudamos aqui, como agora nós estamos vendo na epístola aos Gálatas. Assim, agora nós estamos em uma seção mais argumentativa. Paulo fez 5 perguntas que nós vimos na ministração passada. Perguntas essas que não são apenas meras perguntas retóricas. Paulo está falando, perguntando, mas conduzindo os Gálatas a uma resposta que eu considero inescapável. Quando olhamos o capítulo 3, o verso número 5, ele pergunta: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que Paulo está dizendo? O Senhor que está nos concedendo o seu Espírito, porque o Espírito dele habita em nós.
o Senhor que está operando milagres entre nós. Essas dádivas estão sendo derramadas sobre as nossas vidas por meio de obras da lei ou por causa da pregação da fé? Nós sabemos a resposta. Os Gálatas também sabiam a resposta. Foi ao ouvir a pregação da fé. Foi em um momento em que a palavra foi semeada em nosso coração. E como terra fértil, essa semente produziu ali um fruto. E nós fomos alcançados pelo poder dessa palavra. Deus gerou um milagre de vida enquanto nós ainda estávamos mortos em nossos próprios pecados, em nossos próprios delitos. Quando não havia esperança para nenhum de nós, a palavra da fé foi liberada sobre as nossas vidas e o Espírito produziu esse milagre de vida. E agora Ele, a presença do próprio Deus, habita em nós. Isso é um milagre. Esse é o ponto de Paulo, porque quando nós olhamos para o verso número 6, que é o primeiro verso dessa noite, Paulo diz aos Gálatas: ok, se vocês entenderam que esse milagre aconteceu na vida de vocês por causa da pregação da fé, esse é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Esse é o ponto de Paulo. O justo viverá pela fé. O contexto dessa epístola nos mostra que havia um falso ensino, falsos mestres. E o falso ensino que o apóstolo está combatendo, que Paulo está combatendo, se apoiava em um tipo de distorção essencial da lei de Moisés, que era boa. Por que eu estou dizendo isso? Alguns, ao olharem para textos como esse, por vezes pensam que Paulo estava contra a lei. Só que, para Paulo, a lei é boa. Olha aí na tua Bíblia, em Romanos, capítulo de número 7, verso de número 12. E não somente a lei era boa, mas a lei tinha um objetivo específico para um tempo determinado. Como eu disse, hoje nós vamos ler textos emblemáticos do apóstolo Paulo, textos muito densos, textos que por vezes são até mal interpretados, e eu gostaria que você redobrasse a sua atenção na leitura desses textos. Romanos capítulo 7 é um capítulo clássico da epístola aos Romanos. Eu quero ler com vocês o verso de número 12. Veja o que o texto diz. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então Paulo reconhece que a lei é boa, que a lei do Senhor é santa, que a lei do Senhor é justa. Então ele não está em oposição à lei em Gálatas, porque isso seria uma contradição. E por vezes pessoas têm dificuldade de entender o pensamento do apóstolo Paulo, porque separam esses textos e em algum momento pensam que Paulo está falando contra a lei, e em outro momento está falando a favor da lei, como que se Paulo fosse um homem inconstante. Não, Paulo tem uma visão, ele tem um entendimento de Cristo Jesus, que é a consumação, o cumprimento das promessas que foram feitas no Antigo Testamento. Então Paulo, ao falar aos Gálatas, ele está dizendo sobre a lei, mas não em oposição à lei. Ele entende que a lei era boa e que a lei tinha objetivos específicos. E que objetivo era esse? A lei foi uma provisão graciosa, mas temporária, para que o próprio Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Nós falamos muito sobre isso quando estudamos o livro de Levítico. Quando a lei foi dada ao povo de Israel, foi dada como uma condição para que o próprio Deus pudesse habitar no meio do povo. Pense como que um Deus santo, e não apenas santo, 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 em que palavras não são capazes de descrever essa santidade, como esse Deus pode habitar no meio dos homens? Então a lei foi dada como uma condição mínima, uma provisão temporária para que Deus pudesse habitar no meio do povo de Israel. Só que no plano maior do Senhor, a lei também revelava o pecado, a morte, como um salário do pecado, e também a incapacidade do homem caído de resolver esse dilema. Vamos continuar em Romanos. Abra no capítulo de número 5 e veja o verso de número 12 a 14. Então nós entendemos que a lei era boa, era uma provisão temporária para um momento específico, com um objetivo específico. E agora em Romanos 5, verso de número 12, Paulo fala sobre isso. Ele diz: portanto,
assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Preste atenção nisso. Até chegar o momento da lei, sempre houve pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, ou seja, até Moisés, aquele a quem a lei foi dada. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Note que Paulo está falando que até a liberação da lei sobre a nação de Israel havia pecado. E nós entendemos isso. Só que o pecado não era reconhecido. Por isso que muitos homens pecaram e não percebiam. Nós falamos aqui, por exemplo, quando estudamos o livro de Levítico, que se Abraão vivesse nos dias de Moisés, ele não teria se casado com Sara. Então, o que a lei objetivava? Não só proporcionar condições para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo, mas a lei também revelou a existência do pecado, de uma humanidade caída. Vá até o capítulo 7 de Romanos e veja o verso de número 9. Eu gostaria que você pudesse ler o capítulo número 7 da perspectiva de um homem que está vivendo debaixo da lei, ok? Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, ou seja, sobrevindo a lei, o que aconteceu? Reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, porque a lei é boa, porque a lei é santa, o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Por quê? Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Vamos continuar até o verso número 13. Paulo faz uma pergunta. Acaso o bom se me tornou em morte? Ele está dizendo, então, aquilo que era bom, a lei que era boa, se tornou algo ruim? Ele diz, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, por meio da lei, por meio do mandamento, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Sobremaneira maligno o quê? O mandamento? Não, o pecado. Então, por meio do mandamento, o pecado foi revelado como algo maligno. Então, aqui nós percebemos que Paulo reconhece a importância da lei, que a lei revelou o pecado. E não só isso, o quão o pecado é maligno. E por quanto tempo, ou para que tempo, essa lei foi outorgada? Por que o Senhor deu a lei à nação de Israel por algum tempo específico? Qual foi o prazo dessa lei? Porque a lei era boa, santa, mas o pecado era revelado na lei. O homem necessitava de sacrifícios. Por mais que o homem tentasse obedecer à lei, ele sempre dependia de sacrifícios. Ora, mas a lei é boa? Mas a lei não tinha poder para transformar a natureza do homem caído. E essa é a diferença crucial quando olhamos para a lei e olhamos para a graça. Porque na cruz do Calvário, não só os nossos pecados foram perdoados, mas nós fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus. Então o pecado não opera mais em nós. Ele foi destituído. Hoje nós vivemos para a glória de Deus, irmãos. Note que Paulo está olhando para a lei e entendendo que era boa e que o pecado era revelado na lei. E por que isso? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, até que tempo essa lei foi outorgada? Até que alguém, e eu escrevi aqui, sabe, nas minhas anotações, esse alguém com um A maiúsculo, até que alguém viesse resolver esse dilema.
E eu posso dizer uma coisa, meu irmão. Quando eu olho para a cruz do Calvário, eu encontro aquele que resolveu esse dilema. Aquele que venceu o pecado. Esse alguém, e eu novamente, alguém com A maiúsculo, que veio a nós, é o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Por isso que Paulo, dentro desse contexto, se você está com a tua Bíblia aberta em Romanos, no capítulo de número 8, no próprio verso de número 1, ele continua seguindo essa linha lógica. Ora, a lei é boa, mas o pecado foi revelado como maligno através da lei. Como nós podemos resolver esse problema? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Receba essa palavra no teu espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, no próprio corpo do Filho, o Filho crucificado, na cruz do Calvário, os nossos pecados lá estavam sobre ele. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz desabou sobre ele, mas aqui nós estamos restaurados para a glória de Deus. Ou seja, a obra é dele, meu irmão. Unicamente dele, é graça. O justo viverá pela fé. Mas por que nós estamos dizendo tudo isso? Para que não venhamos pensar que Paulo era contra Moisés. Para que nós não venhamos pensar, ao ler Gálatas, que Paulo estava contra a lei do Senhor. Mas se os falsos mestres usavam Moisés para construir os seus ensinos enganosos, eu quero te dizer, meu irmão, que Gálatas 3, a partir do verso número 6, é um golpe que Paulo dá nesse falso ensino. Vocês estão falando da circuncisão? Vocês estão dizendo que a circuncisão é um meio de alcançar justiça diante de Deus? Ok, então eu vou falar para vocês sobre alguém. Sobre quem, Paulo? Sobre Abraão, o próprio pai da circuncisão. Se vocês estão usando a circuncisão para falar de justiça de Deus, então eu quero falar com vocês de Abraão, que é o próprio pai, o pai da circuncisão. Então olhem para Abraão, olhem para aquele que é reconhecido como o pai da circuncisão, o patriarca de Israel, a quem foi feita uma promessa. O ponto de Paulo é o meio pelo qual Deus está operando a sua obra em nós. Por que eu estou dizendo isso? Nós cremos em Deus, nós cremos no Cristo, no Filho ressurreto. Ele foi revelado a nós, e nesse movimento de fé, nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos novidade de vida, nós somos nova criatura, nós fomos feitos filhos de Deus e recebemos o Espírito Santo por meio da fé. E então ele olha para Abraão, e é o que o texto do verso número 6 diz. Esse é o caso de Abraão, que também pela fé, que também creu em Deus, creu nas promessas que Deus lhe havia feito, e isso lhe foi imputado, lhe foi contado para justiça. Foi por esse mesmo meio que Abraão, porque creu nas promessas de Deus, lhe foi atribuído para a justiça. E isso é uma passagem do Antigo Testamento. Note que Paulo está levando os Gálatas até Gênesis, ou seja, antes da lei. Isso é muito importante. Abra tua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 15, para que leiamos essa citação de Paulo no seu contexto original. Gênesis, capítulo número 15, versos número 6. O contexto do capítulo número 15 é sobre uma descendência que está sendo prometida a Abraão. E Abraão está olhando para o contexto e ele não consegue vislumbrar como uma promessa tão grande como essa pode se cumprir em sua situação, uma vez que ele nem tinha filhos, uma vez que o cenário parecia ser completamente desfavorável. Então Deus, no verso número 5, para que a gente possa ler o verso 6 em contexto, diz assim: então conduziu-o
ou seja, conduziu Abraão até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Se você observar o verso de número 12, você vai ver que no verso número 12 acontece o pôr do sol. Ou seja, quando Deus está falando com Abraão, é de dia. O sol ainda não havia caído. Quantas estrelas você vê durante o dia? Nenhuma. A não ser que você considere o sol como uma estrela, que de fato é. Mas no nosso entendimento de estrelas que vemos à noite, os luzeiros da noite, não vemos nenhuma. Mas o texto de Gênesis diz que mesmo Abraão olhando para o alto e não vendo nenhuma estrela no céu, ele creu no Senhor. Ele acreditou na promessa. Toda promessa gera uma expectativa. Agora, note que essa promessa não é uma promessa feita por homens. É uma promessa feita pelo próprio Deus. Abraão creu nas promessas do Senhor. E pelo fato dele se mover em fé, mesmo que as realidades, mesmo que as condições, mesmo que o contexto seja desfavorável, o texto diz: isso lhe foi imputado para a justiça. Ali o Senhor olhava para Abraão e lhe contava como justo, como que se a justiça do Senhor fosse imputada em Abraão pela fé, porque Abraão creu. Então, num primeiro momento, talvez um mestre judaizante lá em Gálatas diria que sem a circuncisão, um filho de Abraão não poderia ser reconhecido como tal. Eles diriam para os Gálatas: é necessário que vocês pratiquem a circuncisão. Mas agora Paulo diz: os da fé, aqueles que creem, esses é que são os filhos de Deus. Volte até Gálatas e veja o verso de número 7. Sabei, pois, que os da fé, ele está dizendo, aqueles que creem, esses é que são filhos de Abraão. Então, olhe, meu irmão, para essa palavra e aplique a tua vida, porque muitas vezes olhamos no Antigo Testamento e nos perguntamos: essas bênçãos que estavam sobre Abraão, essas bênçãos fazem algum sentido para nós? Paulo está dizendo aqui: se nós estamos aqui caminhando nas pisadas da fé, nós somos filhos de Abraão. Ou seja, existe uma bênção sobre as nossas vidas que foi prometida lá no Antigo Testamento. Há uma herança do Senhor sobre nós aqui nessa noite, meu irmão. Agora, parece que Paulo está afundando a faca na jugular dos falsos ensinos, porque se Abraão, que é o pai da circuncisão, que é reconhecido por Israel como a referência da circuncisão, caminhou em aliança com Deus pela fé, então, de que modo vamos entender os filhos de Abraão, a descendência de Abraão? Uma marca da circuncisão? Paulo está dizendo: não, são aqueles que creem. Esses são os filhos de Abraão. E aí eu queria que você pudesse abrir a tua Bíblia em Romanos, capítulo número 4. Olha o verso de número 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Vá ao verso de número 10. Como, pois, lhe foi atribuída? Paulo está falando da justiça. Como Abraão foi contado como justo, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Você mesmo pode responder essa pergunta. Ele foi contado como justo quando ainda não havia sido circuncidado. Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Verso de número 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Ou seja, Abraão não é apenas o pai da circuncisão no sentido do Israel étnico. Abraão é o pai da fé. Ele é o pai de todos aqueles que creem, embora não circuncidados, porque nós somos gentios. Isso não faz parte da nossa prática cultural. Embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, sim, porque ele é pai dos judeus. Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Verso número 13.
Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Entenda que Paulo está olhando para aqueles mestres, falando de um falso ensino sobre a circuncisão, e ele diz: vocês estão falando da circuncisão, mas o próprio Abraão, que é o pai da circuncisão, não foi contado como justo porque foi circuncidado. Mas então por que ele foi contado como justo? Porque ele creu. E eu declaro sobre as nossas vidas: o justo viverá pela fé, pelas pisadas da fé. Essa é a marca daqueles que são participantes das promessas feitas a Abraão. É assim que nós fomos feitos filhos de Deus. Isso é um milagre. Isso nos conecta num corpo, numa família, mediante a fé, pela graça. Abraão ainda precisava aguardar o cumprimento da promessa. E aí, nós precisamos ler isso no seu contexto temporal. Porque quando Abraão ouve a promessa, ele passa a aguardar o cumprimento da promessa crendo. Mas quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos o cumprimento da promessa. Então, o que muda? Abraão creu e ele precisou aguardar o cumprimento da promessa. E nós, meu irmão, nós podemos olhar para a cruz e ver a promessa cumprida. É isso que Paulo queria que os gálatas entendessem. O reino chegou. Nós fazemos parte da família do Messias, da família do Cristo. E isso é um milagre, meu. Isso precisa brilhar, resplandecer em nosso rosto. Isso precisa fazer sentido, porque é exatamente nesse lugar que o império das trevas é desmontado. Nós fomos arrancados pelas raízes. Olha para a Epístola de Gálatas, olha para o contexto. Você foi arrancado dessa era perversa e foi feito família de Deus pela fé. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Abraão, ele creu na promessa e aguardou o cumprimento. E hoje, graças a Deus, nós olhamos para a cruz e encontramos o cumprimento dessa promessa. E então, pela fé, nós somos salvos. É graça de Deus. Volte para Gálatas. Como eu disse, os textos precisam comunicar, são textos um pouco truncados. Eu quero ler cada versículo com calma com vocês. Mas no verso de número 8, Paulo prossegue o seu raciocínio. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Ou seja, após Paulo falar sobre o próprio Abraão, agora parece que ele nos convida a olhar sobre os ombros de Abraão. E eu tentava imaginar algo para que eu pudesse dar um exemplo para vocês. Pense que existe alguém que está de pé diante de você. E esse é Abraão. Paulo apontou para Abraão nos versículos 6 e 7. Mas agora é como se Paulo nos chamasse a olhar por cima dos ombros de Abraão. E então veríamos que por trás dele o plano é muito maior. Não é apenas sobre Abraão, não é apenas sobre Israel, é sobre as nações, sobre todas as famílias da terra. É sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro, sobre o Jardim Catarina, sobre a tua casa. É como que se Paulo pudesse vislumbrar que era muito mais do que apenas o povo de Israel, porque o que nós lemos aqui é que Deus justificaria pela fé os gentios. Agora, leia essa frase no contexto da Epístola aos Gálatas. Nós estamos estudando essa epístola desde o capítulo número 1. Qual seria a razão de existir duas mesas? Lembra de Pedro? Que quando estava em Antioquia, sentava e comia com os gentios. Mas quando vieram os irmãos da circuncisão, da parte de Tiago, ele se levantou. E Paulo ficou perplexo com isso. Ele disse: peraí, mas como pode haver duas mesas? Não faz sentido haver duas mesas. Por quê? Olha o texto que nós acabamos de ler. Porque Deus justificaria pela fé os gentios e ele anunciou isso a Abraão. Paulo está dizendo, não faz sentido fazer essa divisão, não faz sentido ter essa separação.
Leia esse versículo no contexto da própria epístola. Por acaso há dois evangelhos? Um evangelho da circuncisão e um evangelho da incircuncisão? Um evangelho em Jerusalém e um evangelho no campo gentílico? Por acaso há dois evangelhos? E essa é a questão que surge no capítulo 1, no verso 6, em Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que Paulo está dizendo? Não tem dois evangelhos, é um só evangelho, e eu vou dizer mais. As Escrituras nos dizem que Deus pré-anunciou esse evangelho a Abraão, ao pai da circuncisão. Não há dois evangelhos, é um só evangelho, um só Senhor, uma só palavra, um só povo, uma só mesa, um só Espírito. Unidade é revelada no livro de Gálatas. Então esse versículo, dentro do contexto da epístola, fala muito sobre um só evangelho, porque esse mesmo evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Paulo está nos respondendo aqui, irmãos, não existem duas mesas, apenas uma. Não há separação entre judeus e gentios. Não há separação entre pobres e ricos, homens e mulheres. Não há mais separações étnicas. Há um só povo que foi restaurado no Messias. Um povo que foi comprado de povos, tribos, línguas e nações. Um povo que foi constituído pela fé. A família da aliança, a família da fé. E isso gerado numa promessa. E eu repito, toda promessa gera uma expectativa. E para todos aqueles que estão certos de que não há dois evangelhos ou outro evangelho, Paulo então desmascara os mestres judaizantes nesse contexto. Ele diz: vocês estão falando de outro evangelho em Jerusalém? Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão dizendo: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Essa palavra está sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Essa era a boa notícia que fora pregada a Abraão, uma promessa. Naquele contexto, Abraão está olhando para o céu e ele ainda não consegue contemplar estrelas, ele não consegue contemplar no seu cenário o cumprimento. Mas eu quero te dizer, meu irmão, Abraão creu. Ele disse sim para o Senhor, e que assim também sejam as nossas vidas nessa noite. Aquilo que Deus está dizendo ao nosso respeito, através da sua palavra, através do Espírito profético, que em nome de Jesus nós possamos dizer sim para a glória de Deus. A boa notícia que Paulo está dando aqui aos Gálatas é: só há um evangelho, é o mesmo evangelho, só que há uma diferença decisiva. No caso de Abraão, ele aguardava o cumprimento. Mas eu quero dizer que aqueles que vivem nessa era já experimentam o cumprimento da promessa. Irmão, já está liberado. É uma realidade presente. E isso afeta a nossa maneira de enxergar o mundo. Isso afeta a nossa maneira de encararmos os problemas. Isso afeta a maneira como enxergamos a nós mesmos, porque nós não olhamos para nós mesmos pela nossa própria mente, mas pedimos que o Senhor revele os seus pensamentos mais altos, em que nós somos filhos dele. Isso muda toda a nossa vida, isso muda a nossa perspectiva escatológica, isso muda a maneira como lidamos com o Evangelho, meu irmão. É uma realidade liberada sobre nós, e glórias a Deus por isso. Uma promessa havia sido feita a Abraão, e qual foi a promessa? Em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos. E aqui está um vislumbre do Evangelho. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando eu olho para Gênesis, capítulo número 12, ali nós vemos essa promessa sendo feita a Abraão em seu contexto original. Gênesis, capítulo número 12, verso número 3. Qual é o contexto? Abraão, ainda como Abrão, recebe uma ordem de Deus: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu ainda te mostrarei. Estamos diante de um homem de fé. Abraão, ainda chamado como Abrão, obedece. O que Deus promete a ele é que ele seria feito uma grande nação.
ele seria abençoado, teria o seu nome engrandecido. A palavra liberada é: Abraão, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é uma palavra que foi liberada sobre a vida de Abraão, num contexto específico. Mas no Antigo Testamento, a boa nova, o evangelho, estava implícito. Mas no Novo Testamento, meu irmão, essa boa notícia agora é explícita. Nós olhamos para o próprio Cristo. O que foi comunicado de forma velada a Abraão foi anunciado de forma escancarada. Eu quero dizer que se no Antigo Testamento nós temos apenas um fio de luz, uma porta entreaberta, essa porta está escancarada para nós e por isso estamos aqui nessa noite. A verdade que estava latente na promessa, se nós olharmos para o Cristo, encontraremos o Filho de Deus encarnado e então essa promessa se torna cumprida. Ela se torna uma promessa real em que nós podemos contemplar a realização, o cumprimento, a fidelidade de Deus em relação a essa promessa. Então, essa bênção, a bênção que estava sobre Abraão, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa palavra nos alcançou e nós fomos alcançados pela boa nova do Evangelho, um só Evangelho, o mesmo Evangelho que foi pré-anunciado a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, verso número 3. E aí Paulo prossegue em Gálatas, volte a Gálatas 3, verso de número 9, e ele diz: de modo que os da fé, tem alguém aqui que crê? Então, são esses. Os da fé são abençoados com o crente Abraão. E ele vai seguir no verso número 10, mas aqui eu gostaria de chamar a sua atenção, porque em Jesus, que é o descendente de Abraão, nós fomos abençoados. Eu declaro a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Portanto, aqueles que creram, aqueles que são da fé, se nós estamos aqui e cremos, essa palavra, ela está prosperando sobre a tua vida nesse momento. Estes são abençoados com Abraão. Não sou eu que estou te dizendo, é Paulo que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, é o próprio Deus que está dizendo isso ao teu respeito, meu irmão. Os filhos que andam na pisada da fé, cada um em seu tempo, nos dias de Abraão, crendo no cumprimento da promessa, mas nós crendo que a promessa já se cumpriu em Cristo Jesus. Os planos do Senhor não se frustrarão. Assim, eu e você, nós fomos alcançados pelas bênçãos prometidas a Abraão. Eu declaro as bênçãos dos altos céus sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Nós fazemos parte do Messias no batismo. Nós fazemos parte da realidade espiritual, do corpo de Cristo. Nós estamos nele, de modo que nós morremos, mas nós também já ressuscitamos com Cristo. Agora, preste atenção em uma coisa. Quando Deus disse a Abraão que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas, o patriarca recebe uma ordem. Ele diz a Abraão, em Gênesis 12, que Abraão deveria deixar o lugar onde ele estava e ir para uma terra que o Senhor ainda lhe mostraria. Que ele, Abraão, seria uma grande nação. Que o seu nome, que o nome de Abraão seria engrandecido. Paulo tem essas realidades, ele tem o conhecimento dessa promessa. Quando olhamos para o Antigo Testamento, essas promessas receberam cumprimentos parciais e proféticos. Aqui eu quero chamar a tua atenção. Os cumprimentos que vemos dessas promessas no Antigo Testamento são cumprimentos parciais, mas também proféticos. Em que sentido? Parciais, porque eles ainda alcançariam um cumprimento pleno. E profético, porque estavam apontando para cumprimentos muito maiores. Eu costumo dizer que cumprimentos como esses, no Antigo Testamento, eram apenas sinais. Por exemplo, essas promessas se cumprem quando a nação de Israel entra em Canaã. Canaã é a terra prometida. Deus prometeu, nesse contexto de Gênesis 12, Gênesis 13, Deus prometeu a terra de Canaã a Abraão. Deus prometeu a Abraão que haveria uma nação, um povo, e ao saírem do Egito,
Nós estudamos aqui no livro de Levítico, a nação de Israel nasceu no deserto. Ou seja, Deus promete, Deus é fiel para cumprir. E não somente isso, o próprio nome de Abraão, de fato, foi engrandecido, porque ele se tornou o patriarca da nação de Israel, o pai da circuncisão. Contudo, esses cumprimentos que vemos no Antigo Testamento ainda não são plenos, não são ainda os cumprimentos totais, porque o cumprimento pleno dessas promessas vai muito além do que nós vemos no Antigo Testamento. Abraão aguardava muito mais do que só Canaã. Abraão aguardava muito mais do que só uma terra prometida. Olhe em Hebreus, capítulo de número 11. Esse texto é extraordinário. E que isso incendeie o teu coração, transborde o teu coração nessa noite de gratidão ao Senhor. Hebreus, capítulo número 11, olha o verso número 8. O autor de Hebreus está falando sobre os patriarcas. É uma galeria de homens reconhecidos pela sua fé. O verso número 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Ou seja, um cumprimento parcial, Canaã. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ou seja, Canaã. Mas por quê? Olha o verso de número 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Mas que cidade é essa? A qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão não estava olhando para esta terra. Abraão aguardava uma cidade em que o próprio Deus é o arquiteto, que o próprio Deus é o edificador. Você está entendendo de que cidade nós estamos falando aqui? Da mesma cidade, da mesma bênção que foi liberada sobre as nossas vidas. Porque o autor de Hebreus mesmo, se você for ao capítulo de número 12, verso de número 22, veja o que ele diz à igreja do Senhor Jesus. Ele está escrevendo à igreja, está falando aos crentes hebreus, aos que creem em Cristo. Mas vós tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O autor de Hebreus está dizendo, vocês já estão nesses lugares celestiais. É como se pudéssemos ouvir um eco de Paulo dizendo, ele já nos assentou com Cristo nas regiões celestiais. Estamos aqui e ainda aguardamos que o Messias retorne. E então, meu irmão, a nova Jerusalém virá. Mas enquanto aguardamos, nós já temos essa realidade espiritual liberada sobre a nossa vida. O que isso significa é que o que Abraão aguardava como uma bênção já foi liberado sobre você. Isso já é uma realidade. Meu irmão, se isso não afetar a nossa mente, nada mais pode afetar. É o poder do Evangelho de Cristo que nos arrancou dessa era perversa, mas também liberou sobre nós bênçãos sobrenaturais. Então nós precisamos estar atentos às realidades celestiais, como Abraão estava, peregrinando, indo em direção a Canaã. Mas os olhos em Canaã, com os olhos na cidade, cujo próprio Deus é o arquiteto e o edificador. E eu declaro como o livro de Hebreus fala sobre as nossas vidas. Nós já chegamos ao Monte Sião. Nós já podemos adentrar a sala do trono. Nós podemos nos aproximar do Senhor diante do seu trono. Receba isso, meu irmão, em nome de Jesus. Além disso, nós podemos ver que a promessa de uma grande nação extrapola o que de fato Israel significou no Antigo Testamento. O Israel étnico. Por quê? Em Cristo há um novo Israel de Deus. Um Israel composto não só de judeus, mas de judeus, americanos, japoneses, brasileiros, de gentios, um só povo comprado no Messias. Olhe para Apocalipse, quando ele diz, e ele nos comprou com seu sangue. E ele nos comprou de onde? Povos, tribos, línguas e nações. Nós pertencemos ao Cristo, nós pertencemos ao Senhor. Não há mais um muro que separa judeus e gentios, irmãos. É isso que Paulo está falando aos Gálatas. O que identifica alguém como Israel de Deus é ser nova criatura. Vá a Gálatas, capítulo de número 6.
Veja os versos 15 e 16. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Veja, ele está dizendo, não importa se você é judeu, não importa se você é gentio, não importa se você é brasileiro, não importa se você é grego, mas então o que importa? O que importa é ser nova criatura. E eu declaro sobre nós estamos em Cristo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Essa palavra aponta para um cumprimento pleno, porque a promessa feita a Abraão é de um povo, que seria um Israel de Deus. Essa bênção está sobre nós, irmão. As coisas velhas se passaram. O que importa para nós hoje é que você seja nova criatura, que você seja nova criação. Quando? Quando Jesus voltar? Já aqui nesse tempo, na tua casa, em nome de Jesus, no teu trabalho, na tua semana que vai prosseguir, em nome de Jesus. Então, Paulo está falando dessa realidade. Quando você volta ao capítulo 3 de Gálatas, o verso número 10, ele prossegue. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E aí, precisamos ler isso dentro do contexto. Note que até esse ponto, Paulo está falando de bênçãos. E agora, ele transiciona para fazer um contraste. Aqueles que são das obras da lei, estes estão debaixo de maldição. Mas por quê? E aí o apóstolo Paulo faz uma citação, novamente, do Antigo Testamento, da lei. Deuteronômio, capítulo número 27, verso número 26. Vamos ler esse texto? Em Deuteronômio 27, nós temos uma lista de 12 maldições, e esse versículo apresenta a última maldição dessa lista. Deuteronômio 27, verso número 26. Veja o que o texto diz. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Aquele que se submetesse à lei de Moisés estaria enquadrado nesse artigo. E por que eu estou dizendo isso? Qual é a discussão de Paulo em Gálatas? A circuncisão, que é uma prática da lei. O que Paulo está dizendo? Bom, muito bem, você quer ser circuncidado? Ok, mas só que eu preciso te dizer que isso é só o começo. Não é só a circuncisão. Há mais 612 preceitos que você precisa observar. Há mais 612 preceitos que você precisa cumprir. Por quê? Se você estiver se colocando debaixo do jugo da lei, você precisa cumprir não só a circuncisão, mas todos os preceitos. Talvez Paulo tivesse em mente aqui os próprios falsos mestres, aqueles que não permaneceram em conduzir o próprio Israel, o povo de Deus, até o Cristo. O Cristo que derrubou as muralhas que separavam gentios e judeus. E então, consequentemente, qualquer um que se colocasse, que se pusesse debaixo da lei e dissesse, não, nós vamos praticar a circuncisão, mas tropeçasse em qualquer outro ponto, ele estaria debaixo de condenação, ele estaria debaixo de maldição. Nós vemos isso na própria epístola de Tiago, um texto que nós já lemos aqui na imersão, mas eu quero reler com vocês. Tiago 2, verso número 10. Olha o que o texto diz. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então Paulo está dizendo, ok, vocês estão se colocando debaixo da circuncisão? Vocês sabem o que isso representa? Se vocês tropeçarem em qualquer outro ponto, podem ser muito bons na circuncisão, mas vocês são capazes de cumprir todo o restante da lei? Porque se vocês se colocarem debaixo do jugo da lei e tropeçarem em qualquer outro ponto, vocês estão debaixo de maldição. É o que Paulo está dizendo. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Vá ao verso número 11, Gálatas 3, 11. E ele continua sua linha de raciocínio. É evidente que pela lei ninguém é purificado diante de Deus. Mas por quê? Porque o justo viverá pela fé. Então Paulo reconhece que ninguém é justificado diante de Deus pela lei.
ele mesmo reconhecia que os judeus, e nisso Paulo se incluía, porque Paulo havia sido um fariseu, um homem extremamente zeloso segundo a lei, mas ele reconhecia que a sua prática não foi capaz de produzir a justiça de Deus, a justiça necessária para que ele pudesse estar num lugar de aceitação diante do próprio Deus. Paulo olha para o povo de Israel e ele reconhece, olha, nós somos zelosos em relação à lei. Nós até queremos cumprir a lei, mas nós fracassamos. Se você olhar em Romanos 10, olha os versos 2 e 3, quando Paulo fala sobre o povo de Israel, e de alguma forma podemos ver aqui o próprio Paulo antes de Cristo, porque lhes dou testemunho, ele está falando a respeito do povo de Israel, de que eles têm zelo por Deus. Nós estamos falando de homens zelosos, porém não com entendimento. E aqui, meu irmão, nós precisamos frisar isso. Não adianta você ser um crente muito zeloso, um crente cumpridor de regras e práticas, se o entendimento do Espírito não estiver norteando a nossa vida. Ele continua dizendo, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Eles, em seu próprio zelo, um zelo cego, rejeitaram a justiça de Deus. E que justiça é essa? O próprio Filho, o próprio Cristo que veio a nós. E eu vou dizer que no quesito da justiça que há na lei, Paulo se dizia alguém irrepreensível. Olha aí em Filipenses, capítulo número 3, versos 5 e 6. Ele está dizendo, eu sou circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu sou fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está fazendo um raio-x do seu passado antes de Cristo. Ele está dizendo, olha, se olhassem para mim no quesito da lei, eu era um fariseu, um estudioso da Torá. Se me perguntassem a respeito do zelo, de quão zeloso eu era tão zeloso que eu me tornei um perseguidor do próprio corpo, da própria igreja. E não só isso, ele diz, quanto à justiça da lei, ou seja, o cumprir a lei, ser bom ali nos 613 mandamentos, ele diz, eu era irrepreensível. Isso me assombra. Pare para pensar nesse diagnóstico, nesse raio-x de quem era o apóstolo Paulo. Então, quando Paulo olha para tudo isso, ele se vê como alguém extremamente zeloso, alguém que caminhou em justiça própria. Mas aquilo que parecia ser lucro para Paulo, aquilo que parecia ser uma vantagem, quando ele se encontra com Cristo no caminho de Damasco, meu irmão, Paulo reconsidera todas as coisas, e é isso que muda a nossa vida. Meu irmão, não importa o quanto temos, qual é o nosso currículo, se você fez uma faculdade, se você tem dinheiro na sua conta bancária, não importa se você mora na beira da praia, se você mora no interior, não importa o que você tem, não importa o que você possa ser, meu irmão, o que define a nossa vida diante de Cristo é olhar nos olhos daquele que é o mais belo entre os milhares, e isso nos encharca de uma graça que nos leva a confessar, tudo que eu tenho é perda quando comparado com a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. É isso. Paulo então se rende diante dessa verdade. E ele tem um entendimento que não há um justo vivente. Não há ninguém que possa se considerar justo diante de Deus. Irmão, quando os nossos olhos foram iluminados pelo Espírito Santo, receba essa palavra, a nossa mente foi cheia da sublimidade do conhecimento de Cristo. É isso que tem nos transformado dia após dia. Essa revelação, o contemplar a glória do Cristo, nos transforma dia após dia. Todas as demais coisas, elas perdem o seu brilho. Tudo que importa é Cristo. Somente Ele. Viver, meu irmão, é Cristo. E morrer, lucro, porque então completamos a jornada. É ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas apenas receba na tua alma, no teu coração, na tua mente, em nome de Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então olhe para Gálatas, o justo viverá pela fé.
E essa palavra não é uma palavra original do apóstolo Paulo. Na verdade, o que Paulo está fazendo aqui, lembra que eu disse que Paulo começou a construir uma argumentação fazendo paralelos com o Antigo Testamento? Paulo aqui está citando Abacuque, capítulo 2, verso número 4. Então, abra a tua Bíblia em Abacuque. Porque é importante olharmos o contexto de Abacuque, porque essa citação nos leva a um momento da nação de Judá em que eles estavam para serem entregues nas mãos dos caldeus. Um povo ímpio e cruel. Estou falando da Babilônia. Vou pegar o verso número 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Deus está dizendo, essa palavra vai se cumprir. Vocês vão cair nas mãos dos caldeus. Vocês vão cair nas mãos da Babilônia. Se tardar, esperam, porque certamente virá. Não tardará. O que Deus está dizendo a Abacuque? Vocês podem até achar que está demorando, mas pode esperar, porque a palavra que eu libero é uma palavra fiel para se cumprir. Então Abacuque está perplexo. Como Deus usaria uma nação mais pecaminosa, uma nação ímpia, para punir o seu próprio povo? E aí Deus esclarece a Abacuque no verso número 4. Eis o soberbo, ele está apontando para dentro de Judá. E dentro da nação de Judá, ele diz, esses que são soberbos, sua alma não é reta nele. Ele está dizendo, existem aqueles em que não há retidão, em que não há justiça, mas o justo viverá por sua fé. O que Deus está dizendo? Essa palavra vai se cumprir. Vocês vão cair nas mãos dos caldeus. Serão dias muito difíceis. Haverá pressão. O soberbo, nele não há retidão, e será juízo sobre eles. Mas, Senhor, e o justo? O justo, ele viverá. O justo continuará crendo nas promessas. O justo não vai esmorecer. O justo continuará guardando a promessa e crendo nela. O justo viverá pela fé. Isso posiciona o coração de Abacuque, porque Abacuque estava alarmado. Se você olhar aí no capítulo 3 de Abacuque, o verso número 2, depois que ele ouviu tudo isso, ele diz, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele está dizendo assim, Senhor, eu estou perplexo. Eu preciso confessar que isso está abalando o meu coração. Mas aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Sabe o que Abacuque está dizendo? Senhor, se essa é a tua palavra e essa é a tua promessa, traz vida a essa promessa. É juízo? Então traz o juízo. São os caldeus? Aviva a tua obra. Cumpre. Mas te peço uma coisa, Senhor. No dia da tua ira, lembra-te da tua misericórdia sobre nós. Esse é o nosso Deus, irmãos. E isso posiciona o coração de Abacuque. Por quê? Quando você entende o contexto, vai significar algo muito precioso dizer, ainda que a figueira não floresça. No dia da pressão, o justo viverá pela fé. Ainda que não haja fruto na videira, nos dias de escassez, o justo viverá pela fé. Ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e dos currais não haja gado, o que Abacuque vai dizer? Todavia eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O justo viverá pela fé. Senhor, aviva a tua obra. Virão os caldeus, virão dias difíceis, mas nós cremos na promessa, nós cremos em ti, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus. Se agarre na tua fé em Cristo Jesus. Assim os Gálatas, Paulo também está dizendo sobre a justiça de Deus, aquele que ouvir e crer na pregação da fé. Meu irmão, nós não iniciamos um relacionamento com Deus pela fé e ali parou. Não, esse relacionamento continua sendo cultivado dia após dia, uma vida inteira caminhando com o Senhor pela fé. Nós confiaremos no caráter do nosso Deus. Ele é justo, mas também é cheio de bondade e misericórdia.
Então, ainda que a figueira não floresça, nós nos alegraremos no Senhor. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Receba em nome de Jesus. Nos dias mais difíceis, nos dias que nós estamos destruídos, nos dias em que nós estamos dilacerados, ali continuaremos permanecendo em fé, porque sabemos que a palavra do Senhor não falhará. Nós cremos na promessa, uma promessa que já se cumpriu na cruz do Calvário. Nós já estamos nesse lugar espiritualmente posicionados em Cristo. O justo viverá pela fé. E então Paulo prossegue em Gálatas capítulo 3, volte para o verso de número 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. E então, curiosamente, Paulo diz que, embora a lei não proceda de fé, aquele que observar os preceitos, estes viverão. E aí eu preciso deixar claro para vocês que aqui Paulo não está caindo em contradição. Ele está dizendo que aquele que viver, aquele que cumprir os preceitos, esse viverá. Mas que isso é impossível. Olhe para o Cristo. Ele é o exemplo de alguém que cumpriu toda a lei. Ali está um exemplo de que se alguém fosse capaz de cumprir a lei perfeitamente, pelos preceitos, este viveria. Mas quem de nós é capaz de fazer isso? Apenas o Cristo. Apenas o Cordeiro de Deus. Por isso a Ele a honra, a glória e o louvor. Ele nos mostrou a nossa incapacidade de cumprir a vontade do Senhor, a lei do Senhor. Qualquer um que tentasse viver a lei, olhe para o Antigo Testamento. Nós acabamos de estudar o livro de Levítico. Esses dependiam de sacrifícios. Mas por quê? Porque a própria lei reconhece que o justo não seria alguém sem pecados. Parece que já havia uma previsão. Olha, eu estou dando a lei para vocês, mas vocês vão tropeçar, vocês vão precisar de sacrifícios para expiar os seus próprios pecados. Mas a lei reconhece que viver segundo os seus preceitos é viver segundo o pacto da aliança. Quando alguém pecasse ou entrasse em determinado estado de impureza ritual, nós falamos sobre isso em Levítico, ali os sacrifícios precisavam ser feitos. Essa necessidade de sacrifícios constantes apontam para uma denúncia. Que denúncia? A inabilidade de cumprir a lei. A falta da capacidade do homem caído cumprir a vontade de Deus. Por mais que o homem desejasse, ele ainda dependia dos sacrifícios. Por mais que o homem tentasse, a sua natureza continuava corrompida. Ele ainda era um homem da velha natureza. Mas em Cristo, meu irmão, as coisas velhas se passaram. Existe novidade de vida sobre nós. Existe expansão de mente, discernimento do Espírito. Mas Paulo reconhece que se alguém fosse capaz, viveria. Mas todos nós precisamos confessar que nenhum de nós seríamos capazes de fazer isso. Então, olhe para Gálatas, capítulo 3, verso 13. Aqui está a maldição. Por mais que a gente tentasse, a gente nunca ia conseguir. Por mais que tentássemos, nós iríamos fracassar. Essa era a maldição do pecado. Mas Cristo, receba isso em nome de Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Essa maldição era o dilema da humanidade caída. Nós estávamos mortos. E aí, lembra que eu falei para vocês de Romanos 7, que vocês pudessem ler Romanos 7 como um homem que está tentando viver debaixo da lei? Volte a Romanos 7. Eu oro para que a leitura que faremos hoje em Romanos 7 possa mudar a tua maneira de ler esse capítulo para sempre, em nome de Jesus. Olhe para alguém que está tentando cumprir a lei. Romanos 7, a partir do verso número 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Lembra? A lei é boa. Eu, todavia, o homem que está debaixo da lei, tentando cumprir a lei, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Por quê? Porque eu sou escravo do pecado. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Em que sentido? Se eu faço o que eu não quero, se eu tropeço no pecado, eu concordo com a lei, no sentido de que a lei está denunciando: sou pecador, preciso de expiação. Faz sentido para vocês? Continue.
Verso número 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, neste homem que está debaixo da lei, tentando cumprir a lei, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, eu até quero cumprir, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Eu estou debaixo da lei do pecado. Eu estou tentando cumprir a lei, mas eu estou debaixo do pecado, eu não consigo. Verso número 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro o quê? A lei de que o mal reside em mim. Lembra de Paulo falando que até Moisés, o homem viveu debaixo da morte, mas sem saber que estava debaixo desse reino? Mas agora na lei não. Quando o homem tenta cumprir a lei e não consegue, ele mesmo reconhece: o mal reside em mim. Verso número 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo dos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E então Paulo confessa, nesse lugar, um homem que está debaixo da lei, tentando cumprir a lei e não consegue, ele está debaixo de uma maldição. Ele mesmo diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A chave desse capítulo é realmente definir esse eu a quem Paulo está se referindo. No cumprir a lei, os sacrifícios são necessários, porque eles revelam o pecado, eles revelam a falta de capacidade do homem cumprir a vontade de Deus, o pecado que habita nesse corpo mortal. E por mais que o homem interior tenha prazer na lei, ele fala: não, eu vou cumprir a lei, ele sempre fracassa. E então Paulo diz: quem poderá nos livrar do corpo dessa morte? Meu irmão, se você olhar para o capítulo 8, verso número 1, está aí a resposta. Há alguém que nos livrou do corpo dessa morte. Recebam, em nome de Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado não mais opera em nós. Isso muda toda a perspectiva, porque Jesus cumpriu a justiça da lei em sua vida. E acima de tudo, ele cumpriu as exigências da lei na própria morte. Então, quando nós olhamos para o sacrifício do Cordeiro de Deus, ali os nossos pecados são perdoados. Mas não só isso, o sacrifício de Jesus é infinitamente superior ao sacrifício do Antigo Testamento, porque os sacrifícios do Antigo Testamento não transformavam o adorador, mas o sacrifício da cruz transformou as nossas vidas para sempre. E por que ele fez isso? O Cordeiro de Deus, sem pecado, se tornou maldição em nosso lugar. Meu irmão, eu estou dizendo, algo terrível desabou sobre Jesus, algo que nós não somos capazes de conceber. Meu irmão, algo que nos entristece, que nos constrange. Por que ele fez isso? Então você receba nessa noite em nome de Jesus. Ele fez isso porque ele nos amou. Nós somos amados por Deus. Ele fez isso para nos livrar do corpo dessa morte. Esse é o evangelho de Cristo, meu irmão. Esse é o poder de Deus. Ele foi pendurado no madeiro. E novamente, uma citação do Antigo Testamento, isso é Deuteronômio 21, 23, que diz que todo aquele que foi pendurado no madeiro se torna maldito de Deus. Esse é o escândalo da cruz. Como assim? O Messias crucificado. Todos esperavam um ungido, mas quando o ungido do Senhor vem, ele vem como um cordeiro e pendurado no madeiro. Aquilo frustrou qualquer expectativa messiânica na época. Eles esperavam alguém para destronar Roma, eles esperavam um guerreiro, eles esperavam um rei, mas eles não conseguiam imaginar que o Messias viria para ser pendurado no madeiro. Mas por quê? Porque ali no madeiro, o Cordeiro de Deus foi pendurado para que os nossos pecados fossem perdoados para sempre. Essa é a sabedoria da cruz. É isso que Paulo está dizendo em Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Receba, meu irmão, em nome de Jesus. Para quê? O último verso. Gálatas 3, versos número 14. Para que a bênção de Abraão chegasse até você. Para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios. Em Cristo Jesus. A fim de quê? A fim de que recebêssemos, abram suas mãos, pela fé, o
Espírito prometido. Aqui está o propósito. Paulo fecha esse momento, essa argumentação, dizendo o porquê nós fomos resgatados. Para que você volte para casa consciente de uma coisa: a bênção que foi feita a Abraão está sobre a tua vida. Meu irmão, isso nos define. O Senhor nos colocou nesse lugar. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Por que Ele fez isso? Para que eu e você pudéssemos ser feitos filhos de Deus, família do Messias, em nome de Jesus, herdeiros da promessa juntamente com Cristo. E assim, pela fé, nós recebemos o Espírito prometido. O Espírito prometido no Antigo Testamento. E eu li algumas passagens no Antigo Testamento hoje à tarde que falava sobre promessas que o Senhor fez lá na antiga aliança, como em Joel 2, e eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os velhos terão sonhos. Ah, meu irmão, sabe como que essa palavra? Porque a gente vai envelhecendo e aí o Senhor falou assim: mas por que você não pode sonhar? Eu derramei o meu Espírito sobre a tua vida. Ah, meu Deus, o plano de Deus que estava oculto lá na eternidade, esse plano foi revelado a nós, um descendente de Abraão. E veja como o golpe de Paulo no falso ensino foi certeiro, porque eles estavam falando da circuncisão. E então Paulo diz: vocês querem falar da circuncisão? Então vamos falar de circuncisão. Mas eu vou até o pai da circuncisão para mostrar a vocês que a justiça de Deus é liberada sobre nós pela fé. E o justo viverá pela fé. Feche os seus olhos, coloque a tua mão sobre o teu coração. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra liberada sobre as nossas vidas nessa noite. Obrigado por falar aos nossos corações a respeito de que lugar nós estamos desfrutando nesse momento no mundo espiritual.